O Jornal da Câmara desta terça-feira recebe o vereador Abuani, do PV. Ele vai fazer um balanço desses primeiros meses de mandato, das propostas, do caminho para o Legislativo no segundo semestre. Tudo bem com o senhor, vereador? Tudo bem, Wagner. Bom dia, né? Boa tarde, na verdade, a você, a todos os telespectadores da TV Câmara. E também digo que é um prazer, mais uma vez, estar aqui no programa. Digo que é um prazer estar no terceiro mandato, agradeço a toda a população de São Paulo e a gente vem trabalhando muito, inclusive no recesso, né? Que muitos falam que a Câmara está em recesso, a gente tem que levar em conta que a Câmara não está tendo sessão, mas os gabinetes estão funcionando a todo vapor, continuamos trabalhando e à disposição sempre da população, né? Vereador, vamos começar pelo trivial. São Paulo chamou a atenção nesse primeiro semestre o volume de debates em plenário sobre segurança pública. Por que é que o tema segurança pública, que é um tema estadual, mas que tangencia com questões que o município pode fazer, por exemplo, iluminação pública, por que é que esse tema tem ganhado tanta notoriedade nos debates em plenário? Olha, eu acho que a circunstância que nós vivemos hoje na cidade, e acho que o povo brasileiro nunca viveu anteriormente. Né, com sequestros, com a dentista sendo queimada, execuções sumárias, assassinatos à plena luz do dia, coisas absurdas estão acontecendo e isso acalora os debates, realmente acalora os debates. E São Paulo, eu acho que tem que contribuir também com a segurança da cidade. Né? São Paulo, nós temos a Guarda Civil Metropolitana, que a Guarda Civil Metropolitana não é só realmente para preservar o patrimônio, também é para gerar a sensação de segurança. E esse debate tem que partir dessa casa legislativa, né? Então, acredito que o momento que nós vivemos hoje é o que acalora o debate nessa casa. Agora, vereador, chama a atenção esses debates, toda essa preocupação, no momento em que a gente vê o que a gente viu ontem no DENARC. 10 mandados de prisão, né? As suspeitas de que policiais extorquiam um grupo de traficantes numa região de Campinas, cobrando de 200 a 300 mil reais anuais e mais uma mensalidade, uma propina mensal, uma taxa mensal, para fazer vistas grossas para a operação de tráfico. Que instrumentos podem ser trabalhados? Porque existe uma questão, do ponto de vista da segurança pública, que parece muito adequada, que é muito difícil para o policial militar viver com o salário de soldado ou de cabo. Não, sem dúvida, viu, Wagner? Olha, a gente tem que, em primeiro lugar, pontuar esses casos. Não podemos responsabilizar as corporações, nem da Polícia Civil, nem da Polícia Militar. Por exemplo, Polícia Militar são 100 mil homens. 100 mil homens. Fazer uma triagem de perfeitos profissionais em 100 mil é praticamente impossível. Então, realmente, alguns destoam, alguns saem fora da norma, saem fora da regra. E a lei tem que ser aplicada. Por exemplo, se isso for comprovado que esses policiais civis participaram desse tipo de crime, é um absurdo, é lamentável. Mas não podemos responsabilizar a Polícia Civil, a Polícia Militar, porque são instituições centenárias e que traz segurança para a gente sabe como é importante o policial atuando nas ruas e esses casos isolados nós não podemos generalizar. Isso, não pode generalizar, mas isso gera um reflexo que é o reflexo mais danoso à imagem da polícia, que é a perda de credibilidade dela como instituição pública. Não, sem dúvida, isso eu concordo plenamente. A sociedade, o que vê na televisão é o sentimento que ela vai ter naquele momento de se relacionar com qualquer que seja o pai de família policial. Mas eu volto a dizer, são casos isolados, claro. São maus profissionais que atuam dentro de uma corporação. Então isso tem que, a princípio, ser investigado. Houve realmente a responsabilidade? Aplica-se a lei, vai ser expulso, vai ser preso, vai ser aplicada a lei como qualquer outro cidadão, né? Esse em primeiro lugar. Agora, é importante também que as corregedorias das polícias investiguem os fatos. Existem o policiamento reservado, a corregedoria, que vai ter condições de apurar isso com total responsabilidade. Mas, realmente, é um absurdo, é lamentável a nossa cidade estar presenciando essa situação. E chamou a atenção também a entrevista coletiva do delegado-geral da Polícia Civil, Maurício Blasek, anunciando que o DENARC vai passar por uma grande reestruturação. São cerca de 400 policiais que vão
ser submetidos a um processo de reestruturação do ponto de vista do departamento e da funcionalidade do departamento, já que essa é uma suspeita que se tornou aí nos últimos anos mais frequente. Não, sem dúvida. E nós conversando aqui, né, paralelo, nós falamos de salário. Realmente as polícias são muito mal remuneradas, a gente não tem dúvida, mas também não é o que se justifica. Claro. Uma ação criminosa em razão de salário. E isso não se justifica, né? Existem outros meios, é possível ter serviço paralelo dentro da legalidade, então não se justifica outros meios de agressão contra a sociedade. Nós estamos conversando com o vereador Abuane, do PV, do Partido Verde, e nós vamos agora trazer o assunto Câmara Municipal para a pauta. Vereador, qual é o balanço que o senhor faz? O senhor é do PV, não é da bancada que dá sustentação ao prefeito Fernando Haddad. Qual é o balanço que o senhor faz desses primeiros 6 meses do prefeito Fernando Haddad à frente da cidade de São Paulo e da relação que ele construiu com o Legislativo? Então o prefeito vem com boa vontade. O problema é o momento que a gente convive, né? Mas o balanço de 6 meses do prefeito Haddad, eu estou avaliando bom. Está sendo bom, bem avaliado, mas 6 meses, uma cidade de uma proporção de quase 12 milhões de habitantes, que tem status de um país, é pouco tempo para nós termos uma avaliação. E quanto ao mandato da gente aqui, Wagner, eu digo que aprovamos já 2 projetos de lei, né? Lembro que a limitação dos alvarás do transporte escolar, porque é uma questão que preocupa muito quando existe uma atividade que não temos uma limitação. Entra quem quer, a hora que quer, então tem que criar norma, regra para isso. Tivemos o veto do prefeito Haddad, que ele entende que tem que partir o projeto do executivo da prefeitura e não do vereador. E isso não me incomoda em nada, porque que o prefeito mande um projeto para cá para limitar a entrada de novos escolares. Porque o mercado está saturado e temos que colocar regra no mercado. O problema da saturação do mercado, ele parece menor do que um problema que ocorre em função dessa saturação do mercado, que é o transporte escolar feito por pessoas que não estão avalizadas, preparadas para exercê-lo. Sem dúvida. O clandestino também assola essa categoria, né? O transporte clandestino cria uma concorrência totalmente desleal. Sem dúvida, mas para isso existe a fiscalização do DTP. E digo para você, escolar, você, condutor escolar, que sabe que tem um condutor clandestino, denuncie. Denuncie para o DTP, denuncie para o Detran, porque eu não tenho dúvida que a fiscalização vai agir, mas que temos que limitar a expedição de novas licenças, não tenha dúvida. Por exemplo, o táxi é limitado. Se você vai fazer transporte escolar numa qualquer outra cidade ao entorno de São Paulo, a prefeitura limita. Quem não consegue lá, vem para cá arriscar com a sorte. E o mercado começa a ter uma concorrência predatória. Vereador, o prefeito Fernando Haddad, no dia 3 de junho, suspendeu algumas licitações na área de transporte, entre as quais a licitação do transporte escolar gratuito, que internamente, ou nos jornais, ou nos portais, acaba aparecendo com a sigla TEG, T-E-G. Eu queria saber o que o senhor achou dessa suspensão de licitação. Olha, primeiro, a gente tem que saber que o transporte escolar gratuito vive um contrato emergencial. Esse contrato emergencial são por 6 meses. Sim. Está renovando, já foi renovado por 10 vezes, onde a legislação me permite 1. Então, quer dizer, tem que haver a licitação de qualquer forma. E dia 3 realmente de junho estava previsto a audiência pública, que é o pontapé inicial do certame do processo licitatório, e foi suspensa. E isso nos assustou, essa suspensão. Nos assustou mesmo. Mas acredito que o prefeito Haddad queria estruturar melhor a sua equipe para ter uma licitação que não venha futuramente sofrer impugnações. Mas não podemos esperar muito, porque a administração passada deixou por 10 vezes, 10 emergenciais, e o salário desses condutores estão totalmente defasados. Totalmente defasados. Um escolar hoje que depende de ter um funcionário que é um monitor, tem que abastecer, tem que pagar prestação de carro, tem que dar manutenção ao veículo. Quer dizer, está ganhando R$ 4.500, R$ 5.700. É impossível, né, sobreviver com um salário desse, com todos esses custos, incluindo vistorias, que não são poucas. Então, quer dizer, hoje o escolar trabalha para pagar uma prestação de um veículo. Então, tem que licitar e corrigir todas essas questões. E olha,
O prefeito Fernando Haddad quer rever o lucro das empresas que exploram o sistema de ônibus de São Paulo. Eu queria que o senhor conferisse rapidamente esse assunto para a gente poder comentar. A gente vai rodar a matéria sobre o prefeito pedindo a revisão do lucro das empresas de ônibus de São Paulo. Haddad afirmou que as empresas lucram cerca de 7% sobre o total arrecadado no sistema e que o lucro pode dobrar quando o setor privado faz investimentos. Mas o prefeito alegou também que o contrato foi firmado há 10 anos e que agora é o momento para se discutir o lucro das empresas. O atual contrato foi assinado quando a taxa de juros estava na casa de 25% e que a situação hoje é outra. A taxa de juros está em 8,5%. Por isso, diz o prefeito, não dá para aceitar uma taxa de lucro igual à do início do contrato atual. O prefeito só não disse qual é a margem de lucro que ele imagina para as empresas agora. Esse movimento do prefeito Fernando Haddad surge no momento em que está instalada uma CPI para cruzar os dados que chegam ao custo da operação de transporte, no caso de ônibus, na cidade de São Paulo. A CPI é presidida pelo vereador Paulo Fiorilo, do PT, tem como vice-presidente o vereador Eduardo Tuma, do PSDB, e como relatora a vereadora Edir Salles, do PSD. Com base nesse diagnóstico que a gente acabou de mostrar, qual é a tendência em relação a isso que o prefeito Fernando Haddad sinaliza, de que é preciso rever as margens de lucro das empresas de ônibus? Olha, eu estou de pleno acordo com o prefeito Haddad, até porque essa margem de lucro dos empresários é muito grande e tem que, então, rever a margem de lucro e repassar para a qualidade do transporte. Tem que dar mais qualidade no transporte. E essa margem de lucro que pode ser questionada e revista, tem que reverter em qualidade para o transporte. E a CPI está aí, já instalada em andamento, inclusive no período de recesso, dia 19 agora. Sim. Convido a população para vir à Câmara aqui, para acompanhar a segunda sessão da nossa CPI. Eu falo nossa porque é da casa, é da Câmara, e o PV tem assento na CPI. O PV tem assento nessa CPI. No momento é o Dalto Silvano, né, vereador do Partido Verde. Este vereador Aboane aqui também está acompanhando todas as sessões, né? Já oficiei o presidente da CPI, dizendo que quer ter acesso a toda a documentação que vai tramitar nessa CPI, para poder contribuir também com a apuração das questões ligadas ao custo do transporte. Exatamente. E nós vamos poder avaliar qual realmente é o lucro dos empresários com toda essa documentação. Vereador, para a gente finalizar, no horizonte da Câmara para o segundo semestre, surge como um dos grandes temas a revisão do plano diretor da cidade de São Paulo. O seu partido, o PV, é um partido que tem se notabilizado por trazer sugestões que envolvam pensar a cidade por um prisma que não seja centrado no automóvel, no veículo, né? Nessa questão clássica e já muito conhecida de São Paulo. De que forma o senhor tem acompanhado essas oficinas públicas, as audiências, os fóruns participativos que levam à revisão do plano diretor? Olha, realmente o PV tem muito interesse no plano diretor, na discussão do plano diretor, quando se trata principalmente da questão ambiental, né? Inclusive, nós temos hoje o secretário Ricardo Teixeira, do Partido Verde, que está à frente da Secretaria de Meio Ambiente. Esteve aqui conosco no Jornal da Câmara. Exatamente, um excelente profissional de extrema competência. E essa discussão nos preocupa muito, até porque nós temos as áreas de proteções ambientais, nós temos aí região de Parelheiros para ser discutida, nós temos aí a Zona Norte, onde nós temos lá a divisa de Mairiporã com São Paulo, temos o Canal das Águas ali, que abastece uma boa parte da nossa cidade. Então, o PV está muito inteirado. O Rodoanel, né? O Rodoanel, foi, né? Capa do Diário de São Paulo de ontem. Exatamente. Né? O PV está muito preocupado com essas discussões, estamos à frente, o secretário do Verde está acompanhando, os vereadores estão acompanhando e nós teremos uma participação efetiva nessa discussão ambiental. É possível pensar uma São Paulo mais verde? Não tenho dúvida. Né? Essa é a nossa missão, essa é a missão do Partido Verde. Temos sim que plantar árvores e também não só plantar as árvores, mas cuidar do que já existe, né? Fazer proliferar o verde na nossa cidade. Vereadora Aboane, obrigado pelo bate-papo, obrigado pela atenção com o Jornal da Câmara.